Olá, olá, saudações calorosas, saudações cordiais e saudações amorosas, né? Estamos no estúdio Paulo Freire, a gente não pode esquecer isso. Eu sou Ailton Rocha, da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. Eu sou Ronildo Oliveira, sou da Secretaria de Comunicação aqui do Simproja. Esse é o nosso SimprojaCast, né, com o programa No Chão da Escola. Se você está chegando aqui agora, o No Chão da Escola foi um concurso que a gente lançou, onde professoras e professores da rede mandavam seus trabalhos, né, passou por uma rigorosa comissão, e esses seus trabalhos de experiências interessantes, de experiências que mudaram a vida do estudante, que foram importantes para os estudantes, seriam divulgados aqui para a gente mostrar que Jaboatão, mesmo com condições ruins, né, estruturais, e aí tem um professor aqui que pode falar isso para a gente, se a escola dele é muito boa ou não, mesmo com essas condições, tem gente muito competente, tem gente muito boa, que se preocupa com aquele estudante fora de faixa que não consegue mais acreditar que é capaz de aprender. Estamos com alguém aqui hoje que faz isso. Como é de praxe, eu não apresento a pessoa, tem ali o tema do trabalho dele, e aí eu já vou brincar com o tema dele dizendo assim, quem é você? Ali é quem sou eu, mas eu digo assim, quem é você? Perfeito, Ailton. Antes de me apresentar, né, eu vou pedir licença para saudar os meus ancestrais. Por favor. Né, a todos que vieram antes de mim, a todos que lutaram, que acreditaram e que sonharam com esse momento. Né? Eu sou o Eduardo Almeida, né, eu sou um homem negro, de pele não tão retinta, sou um homem gay, né, militante dos movimentos sociais, candomblessista, sou professor do ensino fundamental 1, né, professor atual no 3º ano. E sou um homem que acredita na educação, né? E eu estou aqui hoje para falar não só de quem sou eu, mas de como construir o eu nos nossos estudantes. É difícil? Como construir o eu nos estudantes? Isso. Porque cada estudante tem vários eus. E aí? Pois é. Então eles não têm esse eu? Não. A gente começa a acreditar... Né? A nossa identidade ela vai sendo construída por fatores sociais, culturais e históricos. Né? Então, esse trabalho ele vai passar por todas essas esferas. Primeiro porque trabalhar com identidade é trabalhar com o plural. E as nossas salas são plurais. Né? Nós temos diversos estudantes com diversos níveis de acessos culturais ou de não acesso, né? De vários estratos culturais e até mesmo no meio social, a gente sente essa dificuldade de ter uma identidade formada. Muitas vezes eu me perguntava quem era eu. Eu só sou o filho de Marlene e Edivaldo? Né? Mas quem de fato é a gente? Como é que a gente consegue se entender nesse processo? Como é que eu vou me entender um homem negro para poder afirmar isso? Tá? E aí esse projeto ele vai passar principalmente por esse processo de reconstruir principalmente a identidade e reconhecer essa ancestralidade, né? Não é um trabalho que é fácil, né? A gente vai encontrar muitos professores, muitas pessoas que vão questionar esse trabalho, apesar de ser uma lei, né? Na minha trajetória acadêmica, eu trabalhei com a 10.639, que falava sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, hoje atualizada para 11.645, que fala também sobre os povos indígenas. E esse trabalho ele se concentra basicamente no reconhecer o papel primordial dessas pessoas na construção não só do Brasil, mas na construção da nossa história. Muitas vezes nós não sabemos quem são nossos avós, quem são os pais dos nossos avós, né? E esse trabalho ele faz um resgate, basicamente, dessa nossa história. E isso é quem a gente é. Eduardo, nesse trabalho que você fez, qual foi os estudantes alvos, assim, a formação dele, quem eram esses meninos para você fazer esse trabalho? E eu queria também uma outra questão, exemplo. Geralmente a gente... Faça uma pergunta só de cada vez? Então vou ficar usando essa pergunta primeiro. Tá. Esse projeto ele vai surgir quando eu chego na minha primeira turma, aqui em Jaboatão Centro. Essa né? foi tua primeira... Tá, ele vai surgir na minha primeira turma, aqui em Jaboatão Centro, né, em 2022. Onde eu tinha 35 estudantes,
dentro de uma sala, onde nenhum deles se reconhecia como uma pessoa negra. Inclusive, os negros retintos da minha turma se diziam, em grande maioria, pardos. Retinto. Isso. De acordo com a tonalidade da pele, a gente pode ter uma tonificação mais intensa do tom negro, né? E a gente vai chamar de retinto. Eu sou um negro não retinto. Eu seria retinto? Não. É um tom de pele mais escuro que o nosso. Retinto. Isso. Por isso que eu me declaro um negro não retinto. Então eu sou um negro não retinto. Isso. Legal. A retintação da pele, né? A pigmentação, ela vai definir. E aí, eles não se reconheciam. Tinha 3 estudantes, uma menina e 2 meninos. E eles se reconheciam enquanto pardos. E aí, por ser um professor muito questionador, né? E envolvido em todos os meus livros, em todos os meus questionamentos, né? Ele começou a surgir, né? De dizer assim, não, que a gente não pode afirmar que o outro é negro. Ele tem que se reconhecer, tá? Então, a gente vai começar esse trabalho para que essas crianças elas comecem a se identificar enquanto crianças negras. E aí surgem aqueles grandes problemas, o lápis cor da pele, por exemplo, né? Em algumas fotos que a gente vai ver, eu peço para os meus estudantes retratarem, né, um autorretrato, e aí eles vão pintar os seus desenhos de acordo com a tonalidade, né, que ele acha que é a dele. E em muitos momentos, os meus estudantes pegavam lápis bege e pintavam seus rostinhos, não reconhecendo a própria cor, né? E aí a gente vem retratar o racismo, né, que coloca na cabeça da gente o traço histórico. Ninguém vai querer ser associado a quem foi escravizado. Não. A gente quer ser retratado, né, a quem foi rei, a quem foi rainha, a quem foi príncipe e princesa. A gente não vai se retratar. É isso que a gente vê, né? Isso, né? E aí a gente vai nesse grande e longo trabalho, porque esse projeto ele não é um projeto de 15 dias, um projeto de 1 mês. Né? Eu trabalho esse projeto durante todo o ano. Porque eu começo falando da importância do nome. Hoje eu estou novamente no 3º ano, onde muitas crianças não sabem escrever o nome. Peraí, deixa eu entender. Essa tua turma aqui foi digamos assim, o problema era um 3º ano. Isso. Com 35 crianças. Com 35. Numa sala enorme. Numa sala enorme. Eu digo, de tamanho, estrutura, a física. Física era enorme. Ela cabia 45, porque a escola também tinha o Fundamental 2. Entendi. Então, a minha sala tinha 35, que era o máximo, né? Mas, assim, essa turma foi aqui, né? Eu tive 2 turmas aqui em Jaboatão Centro, e aí eu fui transferido para outra escola. Eu estou na Regional 7 agora, lá em Piedade, Prazeres. E já é uma turma com uma quantidade menor, né? Uma estrutura física um pouco melhor do que aqui em Jaboatão, né? Nessa turma, eu tinha 35, e quando esse projeto surge, ele surge justamente por causa disso, né? Dentro daquelas condições, a gente enxerga os estudantes, a gente vê o potencial, né? A gente vê no reconhecimento dos cabelos, nos próprios autorretratos, as meninas não colocavam cabelo crespo, elas não queriam ter esse cabelo, né? E aí a gente vai conversar também com os pais, porque muitas vezes o racismo e a violência com essa identidade começa com o alisamento do cabelo das meninas. Sim. E o corte do cabelo dos meninos muito baixinho. Pronto, era isso que eu ia perguntar, Eduardo. Essa questão com a família. Sim. Porque a partir do momento que eu não me reconheço enquanto negro, isso tem uma origem, queira ou não, na família. Ou alguém da família, ou a família também tem isso. E a partir do momento que você começa a fazer esse trabalho, dele se reconhecer, como é que fica exatamente esse conflito agora, desse reconhecimento, onde eu tenho uma família que não reconhece? Isso. Eu sou um professor, e aí não é como Séfora diz, né? Eu sou amostrado. E eu gosto de ser amostrado. Eu chamo muitas vezes os meus pais para conversar. Esse fator, Ronildo, de a gente sentar e conversar com os pais, se tornou um problema na rede de Jaboatão. Porque muitas vezes as direções não querem que esses pais cheguem até nós, né? Esses pais só vão chegar, muitas vezes, quando vão num plantão pedagógico. E família e escola, elas não andam separadas.
E quando vão é para falar mal do filho. E não só mal do filho, elas muitas vezes vão falar mal do professor, que está tentando fazer um trabalho como esse. Né? Você imagina, nessa turma de 35, que a grande maioria é protestante, né? E o professor vai trazer assuntos como herança africana e herança indígena. Né? Isso faz parte do currículo. Muitas vezes a gente é questionado. Aí, essa turma em questão, isso não é o terceiro ano que tu falas. Não. Essa turma da foto é a minha turma do ano passado, que é um 5º ano. Nesse projeto, ano passado, ele sofreu uma pequena alteração, porque com a minha transferência eu não consegui estar no terceiro ano na escola. Então, essa turma era um 5º ano, né? E eu fiz algumas adaptações para que o projeto pudesse acontecer. Porque ele tem um formato para o terceiro, mas com a execução no 5º, ele sofreu alterações, né? Como eu disse anteriormente. No terceiro ano, ele começa com o trabalho da importância do nome completo. Eu não sou Eduardo. Eu sou Eduardo, mas eu tenho diversos outros nomes que falam sobre quem sou eu. E que tem sua história. Isso, e a gente vai começar com essa pesquisa de de onde vem esse nome? Né? Eu carrego Luiz, que todos os homens da família de meu pai carregam Luiz por causa do meu avô. Que era Luiz. Isso. Então, todos os homens, depois do meu avô, têm Luiz. Né? Eu vou ter Silva da minha mãe e Almeida, que é do meu pai. Mas aí começa esse trabalho sobre eu sou Eduardo. Quem escolheu Eduardo? De onde vem Luiz? Isso para o terceiro ano. Para o terceiro. E no 5º? No 5º ano, a gente já foi fazer a pesquisa sobre o nome. Né? Porque o pessoal já sabia escrever. Isso, já direto. sabia ler, já sabia escrever. Então, é um outro trabalho. Né? Para o 5º ano, foi mais fácil, porque é uma turma que já consegue dialogar, né? Já consegue debater. Então, a gente vai tratar do racismo como racismo. Esse pessoal, as crianças, eu ainda não cheguei na Sim. família. Esse pessoal teve resistência ou foi muito fácil assim? Não. Estudantes do 5º ano são mais resistentes a conceber o conteúdo, né? Porque já estão muito atravessados pelo seu social. O terceiro ano, tu acredita que O seria mais terceiro ano fácil? é muito mais tranquilo. Porque a gente vai, no terceiro ano, trabalhando a contação da história. Né? A gente vai trabalhando as intervenções e aí o professor ele precisa ter um suporte muito grande para fazer isso acontecer. Aí me vem à cabeça, o 5º ano é mais difícil. E como é que tu conseguisse? A duras penas. A duras penas. Eduardo, veja, às vezes, geralmente, quando a gente vai tratar dessa questão, a gente sempre trata da questão da negritude. Sim. E a questão indígena nessa sala, nessa atividade que você fez, tinha também esse reconhecimento pelos traços, pela cultura, e eu me reconheci enquanto indígena, que é muito mais vezes, assim, a questão negra, às vezes, como você colocou, a cor, às vezes você tem uma facilidade da identificação. Indígena, ele tem é mais sutil. Como é que é tem uma ideia de que o índio está lá distante, né, no meio do mato, comendo gente. E é um bicho, assim, é um bicho de mato. Bicho do mato. E preguiçoso. Né? O engraçado é porque, assim, ano passado eu tinha uma estudante, no 5º ano, que ela se percebia enquanto descendente indígena, por causa dos traços, né? E aí o fenótipo, que é a questão da pele, para o indígena não existe uma tonificação, né? O negro, a gente vai, né, identificá-lo antes dele mesmo, muitas vezes. Mas o indígena não. E aí, fazer esse trabalho de aproximar os povos indígenas da nossa realidade é muito mais difícil, né? Nesse projeto mesmo, eu digo com toda certeza, e é um trabalho que eu faço os meus estudantes reconhecerem, é que Jaboatão é uma terra indígena, né? Quando a gente vai contar a história de Jaboatão, os professores se prendem apenas que o nome vem de uma árvore, né? E que essa árvore fazia embarcações. Mas toda a história de Jaboatão, ela só vai até aí. Depois é a batalha, pessoas importantes, construção do exército. E Jaboatão não é só isso, né? Jaboatão era a terra dos povos caetés. Então, a gente ter que estudar, planejar, procurar, é um desgaste muito grande. Você acaba perdendo a sua identidade enquanto ser histórico, Sim, né? Sim, é justamente... Por isso quem sou eu. Isso, por isso quem sou eu. Porque para entender quem sou eu tenho que entender a minha história. Quando eu não entendo a minha história, eu não entendo.
Eu não tenho identidade formada. Né? Para mim foi muito difícil, porque eu não me reconhecia negro. Eu vim me reconhecer negro na faculdade, fazendo um trabalho de conclusão de curso. Então né? foi bem... A pesquisa, a vivência no espaço da escola, né? Estudar uma lei, falar sobre, tentar me aproximar do trabalho pedagógico de outros professores, me fez perceber assim, não, talvez eu esteja aqui, né? E eu tive a grande sorte de ter professores na minha trajetória na educação pública que eram negros e que se reconheciam. Mas até então eu achava que era só o tom da pele que definia a pessoa negra. Como é a O palavra? fenótipo? Não, a outra que tu usaste para a tonalidade. Tonalidade da pele. Tem uma palavra. E retinto. Retinto, é. São negros e negras retintos. Legal. E esse teu trabalho, ele... a gente já falou que as crianças tiveram um pouco de resistência, e aí... família. A família. A gente não vai só ter um problema com a família, né? Como eu afirmei no começo, eu sou um homem negro, gay militante. A minha presença na escola, ela já incomoda. Porque o professor chegar numa sexta-feira todo de branco, né? E é o primeiro questionamento dos pais, num plantão, por exemplo, ou numa reunião, né? Sua religião vai interferir na educação do meu filho? Porque nós somos cristãos. Eles perguntam, né? E aí a gente tem que estar com base no currículo, né? Hoje a minha presença ela é aceitada. Tolerada ou aceitada? Aceitada. Porque às vezes, no começo era tolerada. Isso, no começo ela era tolerada. Hoje ela é aceitada. Porque é um espaço que eu soube conquistar, né? Você chegar para ensinar herança indígena e herança africana é uma jornada muito difícil diante do processo colonizador através do cristianismo, né? Nós temos povos, por exemplo, como o povo Caeté de Jaboatão, que deixou de existir em função disso. Então, você rebuscar isso e você remontar uma história onde o próprio cristianismo acabou com vidas em nome de Deus é difícil. É muito duro. Mas aí é que tá. A gente não vai trazer desta forma para as crianças. Não. Até porque a gente não pode ter uma educação pautada no trauma, né? Mas a gente vai tentar conversar com a família para dizer assim, ó, isso aqui, vocês não sabem o que é um currículo, mas isso aqui está apontado no currículo. Eu apresento as leis, eu apresento o material que eu estou trabalhando, né? E é por isso que a gente precisa dessa proximidade com a família. Eduardo, uma questão assim, veja, quando você fala dessa questão da questão indígena, a questão da negritude e uma rejeição a priori da família, ela estaria muito mais ligada à questão da religião. Sim. Porque quando a gente fazia, e na minha época eu fazia muito, né? A questão dos índios, a gente fazia lá botava uns cocais, Sim. botava lá um cocá, dançava, dizia que aquilo, o índio, a cultura em termos de comida, os negros, isso é tudo tranquilo. Então, essa parte, quando se coloca esse sentido, a família tranquila. Mas quando vai entrar na questão que eles têm, da concepção religiosa, aí é que há o problema. Sim, porque a gente vai resumir, né, de acordo com a nossa educação cristã, que tudo que está atribuído ao negro, principalmente, é errado. Né? A questão religiosa ela vai estar pautada no erro. Não é aceitável. Mas aí, hoje, nós já temos professores e professoras dentro dos espaços das escolas com suas identidades formadas e a sua religiosidade presente. Né? Esse trabalho com a religião, para a gente, no Fundamental 1, ele é mais complexo, porque a gente vai trabalhar o respeito, a educação pautada no respeito. Então, a gente vai trabalhar o cristianismo, a gente vai trabalhar o candomblé, a gente vai trabalhar a jurema, a gente vai trabalhar o islamismo, né? Que é uma religião que os meninos nem conhecem muitas vezes. Te interrompendo, dos critérios para a gente trazer esses trabalhos até aqui era o seguinte, e aí você já falou, mas eu queria destacar isso. Na verdade, eu não queria destacar, eu queria perguntar como é que aconteceu. Um dos critérios era o seguinte, uma atividade que foi de uma aula só,
é algo que passa. Sim. Aí tu já vens dizendo, não, eu não fiz em um mês. Porque tem o período de adaptação da turma, de você com a turma e da turma com você. E quando que isso começou, propriamente dito, para dizer assim, hoje é o início do meu projeto? Tem essa noção assim de mês, de como foi esses primeiros Não. contatos? Primeiro dia de aula a gente já inicia com o projeto. Já foi? É o dia de conhecer a turma. Nada melhor do que conhecer a turma, ele se autorretratando. Através de quê? Desenhos. Como eu me identifico? Aqueles que aparecem aqui? Isso. Como eu me identifico? Aquilo já foi no começo do ano. Primeiro é o dia de aula. Como eu me identifico? Né? E aí a gente vai se apresentar. Porque é exatamente o que aconteceu aqui. Você se apresentou, o Anilton se apresentou, eu me apresentei. Eu não posso dizer, esse é fulano. Porque quem sabe quem é ele, é só ele. É ele que vive, é ele que acorda, é ele que respira, né? É ele que é atravessado, né? Essa parte aqui. Isso. E aí eu geralmente faço um mural, né, com a exposição desses desenhos. Você vai ver que na grande maioria dos desenhos a gente tem muitos desenhos de tom bege, né? E maior parte dessa minha turma, que essa turma é deste ano, terceiro ano, é negra. Mas eles ainda utilizam o lápis bege para identificar a cor da pele. Então deixa eu entender. Não é algo passageiro. Não. Esse projeto ele é permanente. Permanente. Ele se estende até final de novembro. Dezembro a gente já está na fase final, então é compreender o processo, se eles conseguiram avançar na leitura, na escrita, mas o projeto é de fevereiro a novembro. Todos os dias a gente vai avançando, né, nesse projeto, porque eu começo com o desenho, depois a gente vai identificar o nome, né? Quando eu chego na Semana dos Povos Indígenas, eu vou identificar povos indígenas de Pernambuco, né? Para dizer a eles assim, os povos indígenas não estão lá no Amazonas, não, no meio do mato, não, estão aqui. Tem algo no teu trabalho que fala de estudantes que falavam, tem até uma fala lá, que eu não decoro fala, mas tu vai lembrar da menina que gostou muito da aula. Isso, porque quando eu trago imagens, né, principalmente dos povos chucurus, que eu tenho uma proximidade um pouco melhor, né, que eu conheci muitas pessoas no período acadêmico, né, e aí eles ficam assim, tio, eu fico impressionado, né, porque para mim eles estavam lá, tio, na Amazônia, andando de barco, caçando e pescando. E aí hoje a gente tem, por exemplo, Cacique Marcos, que é prefeito de Pesqueira, né? Eu vou ler a frase. Vou ler a frase. Por favor. Procurei aqui e encontrei. Ela diz o seguinte assim: foi muito importante conhecer os costumes e histórias dos povos indígenas, que eu pensava só morar no meio da Amazônia. Isso. Essa fala de uma estudante do 5º ano. Né? E aí você vê como eles conseguem concluir um pensamento, né? Dialogar e escrever. É até engraçado, porque essa turma do 3º ano, né? Eu geralmente começo a falar dos povos indígenas antes de abril, porque Dia dos Povos Indígenas é um dia para a gente lembrar a importância desse povo, do mesmo jeito que o Dia da Consciência Negra. Mas falar desses povos tem que ser um costume, né? Aí está uma imagem que eu tenho diversos livros, né? Que é um material que o professor precisa adquirir. A rede municipal ela não vai dar suporte a gente nesse sentido, tá? Uma vez ou outra, né? Tem um projeto que as crianças recebem livros paradidáticos. Acho que não abordam essa... Não diretamente. Vai ter personagens negros, vai ter personagens com características indígenas, né? Mas esse material, para a gente trabalhar de fato os povos indígenas e os povos africanos, a gente tem que pesquisar. Aí tu levanta uma questão que, na verdade, eu não queria nem falar assim, mas existe uma lei que garante, quer dizer, obriga. Existe uma lei, muito obrigado. Existe uma lei que obriga você a falar sobre o tema. Você entra numa rede que não te fornece nenhuma formação continuada sobre o tema, nem material didático que te faça ir lá pesquisar para falar sobre o tema. A gente teve uma formação ano passado e eu até brinquei, né? Porque a formação foi online na plataforma, a formadora não tinha preparação, né? Ela estava falando ali o básico, que a gente já conhece, né? A 10.639 fez 20 anos em 2023, né? Ela está com 22 anos esse ano.
E 11.645, se eu não me engano, é de 2008. Então a gente está prestes também a fazer 20 anos. O que vem no livro didático é muito fora da realidade, né? A gente vai ter poemas que vão trabalhar falando dos povos indígenas. A gente vai ter fotos que vão retratar a África, mas geralmente só retratam a África de uma forma negativa, com a fome, com a miséria, com as mortes, as doenças, né? Causada pelos europeus. Isso. E aí vem no livro didático algo muito distante do que a gente precisa trabalhar para construir essa identidade positiva. Até porque você não quer se reconhecer como um perdedor. Sim. Porque é isso que é o negro, é isso que é um indígena, é um perdedor. Sim. Olha, eu não quero ser perdedor, eu quero ser... E aí, por exemplo, essa Ei. foto, né? Eu gosto muito dessa foto, ela foi com a minha turma do 5º ano, né? Eu tenho um mapa da África que eu mandei fazer um banner, né? Esse livro é um livro que eu me orgulho muito em dizer que eu tenho um poema dentro dele, foi feito por este sindicato, né? E ali está uma coisa que é muito curiosa para a gente, né? Porque o que está ali exposto e o que está sendo trabalhado é tudo aquilo que o professor vai atrás. Se o professor não buscar, se o professor não quiser, ele não avança, né? É dizer a você que é fácil, não é. Teve alguma parceria? Você acabou de dizer que não, mas eu Não. insisto. Não. Muitas vezes, Ailton, como eu sou amostrado, aí as professoras das outras turmas me chamam para apresentar, né, o trabalho com os estudantes das outras turmas. Mas alguém chegar para dizer, vamos fazer eu vou abraçar junto. a causa contigo. A gente, em Jaboatão, não tem tempo nem para planejar junto, né? A gente tem que estar o tempo todo dentro da sala com os estudantes, a gente não consegue sentar para planejar. É interessante, porque eu já vi casos, nisso que você está falando, que às vezes, quando se tem as formações, eles são muito mais provocados pelo Ministério Público. Sim. De questionar se a lei está sendo trabalhada no município. Eu já vi casos de vamos fazer uma formação e vamos pegar aquele trabalho daquele professor que falou em tal canto para tirar uma foto, registrar e mandar para o Ministério Público como se nós estivéssemos trabalhando esse assunto na rede. É uma grande situação, Ronildo, porque a gente faz trabalhos em sala, né? E a prefeitura ela pede às escolas um portfólio do que foi trabalhado no ano, né? A gente sabe que tem leis que obrigam, e o termo é esse, se torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Em todas as etapas dos ensinos, tá? Mas a gente só vai pegar aquele professor que trabalha, né? Como eu tenho dito, hoje nós ocupamos lugares que não, de forma nenhuma, as pessoas nos queriam. Porque eu estar dentro da sala hoje, com um livro, Sim. onde o primeiro poema fala sobre Exu, é um problema. Grande. Muito grande. E logo de Exu. Né? Olha, em off, a gente conversava aqui, e aí Ronildo falava do material lá, como é LEP. Porque eu peguei teu texto, né, quando você mandou para a gente aqui, aí eu fui ler. Aí tinha lá um LEP Book. Isso. Aí eu disse LEP Book. Aí eu não sabia o que era, assim, não sabia. Eu fui lá, você botou uma referência, eu li, mas assim mesmo eu fiquei sem muito compreender. Foi o meu caso. Mas Ailton, quando a gente estava conversando, alguém disse que era um LEP Book, não foi? A gente perguntou ao nosso assessor. A gente foi perguntar quem? Ao nosso assessor técnico da área tecnológico do nosso sindicato, que é o nosso companheiro e amigo Henrique. E a gente perguntou, Henrique, você sabe que é um lapbook? Ele disse que não. Mostre a outra foto, aquela que a gente é a primeira. Essa aí não, é a outra. Não, parte mais. Essa. Pronto. Tem uma dela mais aberta. O que foi que Henrique disse que era isso aí? Vou fazer a fala dele. O que é um lapbook? O que é um lapbook? Não, primeiro você respondeu para ele. O lapbook... O lapbook é um material interativo com diversas informações, né, contidas nele. E onde é que tem um? Ali na parede, no quadro. Oxe, uma cartolina? Porque a
A questão do Lapbook não é o material pelo qual ele está sendo feito. Né? Esse, por exemplo, é uma cartolina, né? Mas o anterior, eu já tive um pouco mais de tempo para elaborar, né? Então, peguei lá um papelão, trabalhei nessa questão do reaproveitamento, então, encapei, produzi. Mas o que vai caracterizar o Lapbook é justamente o material que vai estar ali dentro, né? Nessa foto a gente consegue ver, por exemplo, imagens, poemas. Aqui no canto tem cerca de... Eu posso apontar? Vou apontar aqui. Pode apontar. Essa parte aqui. Isso, aí a gente vai ter palavras de origem tupi, que são utilizadas no nosso dia a dia, né? E que as crianças não reconhecem como um conteúdo próximo deles de que seja indígena. Exemplo, guri ou arara. Arara é bem comum. Guri tá perdendo o Sim, porque vai mais para a parte do sul e sudeste, né? Mas aí guri, arara, diversos nomes de animais, né? Ou até mesmo de lugares como Itamaracá, Itapissuma, né? Todas essas palavras que eu vou buscando, ali tem um palito de picolé, né? Com um desenho e a palavra embaixo, até porque, como esse trabalho ele foi pensado para um terceiro, né? Então, na fase da construção, da escrita e da leitura, é muito mais prático. Vem cá. E a confecção desse material foi o professor, sozinho, foi o professor mais alguém da escola que disse assim, poxa, que trabalho, Eduardo, vou te ajudar. Foi o professor mais alguém da secretaria de educação ou foi o professor mais a turma? A turma participou nesse processo? Sim, a minha turma, no caso essa desse ano, não, porque eu aproveitei o material do ano passado. A do quinto ano. Isso, mas o meu quinto ano ele conseguiu produzir comigo. Então né? esse material aqui que a gente está vendo foi produzido coletivamente? Isso. As palavras, como atividades durante esse processo, eu passo para casa atividades e aí eles trazem o retorno que eu preciso. Se eu peço divisão de grupos, no quinto ano passado, geralmente trabalhava em 4 ou 5 grupos. Então eu dizia, eu quero de cada grupo 10 palavras de origem indígena. Cara, que maldade. Porque uma turma de quinto ano, né? E hoje eles estão totalmente inseridos na tecnologia. Eles têm telefone, né? Eles têm acesso à rede social, né? E tirar esse tempo da atividade de casa, que não seja uma atividade monótona, só livro e caderno, para fazer uma pesquisa na internet, para saber de onde vem a palavra, o significado da palavra é muito mais, como eu posso dizer, consolidador do que eu só trazer. Né? Por exemplo, quando eu dei o nome de 6 cidades aqui de Pernambuco, para eles pesquisarem o significado, foi um problema. Por quê? Porque eles vão para onde? ChatGPT. E às vezes a resposta do chat não vem fidedigna ao que é a origem do nome. Né? Eles nem conhecem o nome da cidade deles, inclusive, como vindo do indígena, né? Mas nesse processo que a gente vai ver, a gente vai avaliar, mandei atividade de casa para eles me trazerem algo. Não deu certo. Não deu certo, então a gente vai refazer a atividade. Eita, é carrasco. Sim, porque eu também não posso ofertar só o conteúdo e deixar o conteúdo da forma como eles me trouxeram. Eu tenho que dar o conteúdo de fato como eu conheço. Sabe o que eu acho interessante? Eu falei de brincadeira, mas agora eu falo sério. O interessante dessa situação especial é que, assim, pela intervenção do professor, você aproveitou um tempo de tela que essas crianças já têm em casa, mesmo você não estando lá para ver, mas você sabe que sim. E usou esse tempo de tela que elas têm para ser produtivo. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa destacar e a gente precisa trazer que a participação do professor nesse processo é muito importante. Outra coisa que eu disse, ele é carrasco, mas agora falando sério, é que, assim, não é só chegar lá e jogar e trazer o chat GPT. Você é agente da sua história. Isso. Quando você se reconhece, você diz, eu sou um homem gay, você está se reconhecendo como tal, porque em algum momento alguém disse, se reconheça porque isso faz parte de você. De quem você é. E aí o professor, com essa sensibilidade, eu vou chamar assim, traz isso para a turma e faz de um jeito que, pela fala,
não é agressivo. Não. Sabe? Ora, eu vou pesquisar na internet. Eu estou trazendo... Aí traz o chat. Oi, vem cá. Vem minha intervenção pedagógica. E diz assim, isso ele te dá, mas você tem que dar o comando certo. Você tem que saber usar para que a gente tenha a informação fidedigna. Perfeito. Né? Essa participação do professor, e é para isso que esse programa está aqui, é para mostrar que você tem essa competência, que você não está na escola para impor a sua vontade, para impor a sua religião, ou para fazer uma brincadeira ou algo do tipo. Não, você está na escola como profissional e você sabe fazer isso. Sem condição de trabalho. Né? Tem ar-condicionado lá? Nessa escola que eu estou hoje, sim. Eita, Na escola anterior, pesado, não. menino. Na escola anterior tinha Né? 35 e um ventilador. Tá. Sim, bem barulhento. Não é? E assim, mesmo com isso, pressão por resultado, porque o quinto ano tem pressão por resultado, pressão por diário que não funciona, sala com uma turma muito grande, pressão de família, porque o cara vai ensinar o canto, como é O que vai ser? candomblé. Não, eu não A chamo. macumba. Macumba. Vai ensinar macumba para o meu menino cristão. Mesmo assim, a postura do professor, a postura do profissional, um profissional que sabe o que tem que fazer, que entende o seu papel, faz um trabalho que a gente chega e diz assim, lapbook? É uma cartolina. Mas não é uma cartolina qualquer. É uma cartolina que foi construída. Um lapbook que foi construído. Isso a gente já... Tá um recurso tecnológico. Um recurso tecnológico. Sim. O pessoal não... E se a gente fosse, porque é muito na modinha hoje, a gente faz um trabalho e diz, não, porque esse trabalho é multidisciplinar. A gente conseguiu aqui fazer língua portuguesa com isso, matemática com isso, não sei o que lá com isso, não sei o que lá com isso, história com isso, não sei o que. E o teu trabalho, ele mostra isso sem dizer. Sem dizer. Né? Porque trabalhar a interdisciplinaridade não é você tentar conectar as disciplinas, né? Mas deixá-las totalmente conectadas. Né? Eu não posso só trazer consciência negra em 20 de novembro, quando, por exemplo, os primeiros registros de escrita foram feitos, né, no continente africano. Quando os números vão surgir dentro do continente africano. Né? E ontem eu até brinquei com eles. Eles tinham fala muito de povos indígenas, de africanos. Eu digo, porque tudo que a gente conhece não foi o colonizador que trouxe. Não foi intencional escravizar povos africanos. Né? Não foi não intencional. Ah, vou buscar alguém só para fazer aqui a construção. Eles não conseguiam compreender. Como é que eu vou construir uma casa? Eu vou lá buscar alguém que sabe fazer. Né? A gente tem em casas históricas, por exemplo, né? Não existia laje, mas foram os povos africanos que conseguiram colocar os primeiros pisos sobre as nossas cabeças de madeira. E as casas mais antigas, né? Como os museus, Centro do Recife, e casas mais antigas que a gente tem como patrimônio, foram totalmente daqui, ó, de dentro da cabecinha dessas pessoas que hoje, né, a gente tem o prazer e o privilégio de falar como seres totalmente inteligentes, né, e que por muito tempo foram diminuídos e excluídos para não aparecerem, porque eles simplesmente eram forçados a fazer o que eles já sabiam, né, não só nas casas, mas na agricultura, né, na pecuária e tudo mais que a gente já sabe hoje, né, quando a gente vai estudar, a gente já sabe que não foi os benditos europeus que trouxeram lá de Portugal. Que deram pra gente, porque são bonzinhos. Porque são bonzinhos. Olha, eu ainda admiro muito esse trabalho. Eu vou trazer uma fala de uma estudante que eu achei muito interessante. E parece-me que essa atividade aqui, essa fala já é, como você disse, que o teu processo, o teu trabalho, ele é anual. Eu percebo que isso aqui já foi no final do ano, do processo. Veja o que é que ele diz, e vocês estão nos ouvindo e nos vendo. Ela diz o seguinte: tio,
Gostei bastante da aula, principalmente da parte sobre as culturas, costumes e os povos que moram aqui. Aí vem a questão da relação com a família. Minha avó fala que a gente se parece muito, porque temos traços de indígenas. Aí, assim, como você, um professor, que tudo isso que a Ailton colocou, de utilizar seu tempo, que a gente tem uma tal de aula-atividade, se a gente for só usar a aula-atividade, a gente não faz nada. Né? Você entra no seu tempo pessoal para construir tudo isso, e aí você vê no final de uma etapa uma criança dizer, porque aqui ela está dizendo duas coisas. Ela está se reconhecendo, e esse reconhecimento da própria família e daquela que a gente, das ancestralidades da gente, que remonta isto pelo campo religioso. Eu estava fazendo uma palestra um dia desse e eu coloquei exatamente isso. Eu disse que nós ocidentais, nós não sabemos referenciar, ter referência e reverenciar as nossas ancestralidades. Não sabemos fazer isso. E o povo indígena, o povo negro, ele tem isto. E quando uma criança vem aqui, fala com a avó, percebe o seguinte, eu fico todo assim, emocionado. Ele voltou sem dizer nada, sem falar nada, sem ter uma compreensão até muito mais profunda. Mas ela disse, eu voltei à minha ancestralidade, porque fui a minha avó, e a minha avó disse, nós parecemos com indígena. Como é que você vê? Você que participa desse processo. Essa estudante é exatamente a que eu te falei anteriormente, né? Ela tem muitos traços de indígenas, muitos mesmo. E aí, para a gente, enquanto professor, eu acredito que, e eu digo sempre também, né? A gente não consegue medir o efeito. Tá? A avaliação, ela não mede efeito de trabalho. Mas nesses momentos eu consigo avaliar meu trabalho. Porque a gente vê que não é só uma questão de compreensão e luta minha, enquanto professor, de querer construir essa identidade, de trazer essa ancestralidade para próximo deles. Mas é o fato de eu tentar e, de fato, alcançar. Porque eu posso não ter reconhecimento dos indígenas, que é muito mais difícil, né? Mas ver uma criança que antes se dizia parda, ou morena, ou cor de jambo, dizia assim, não, eu sou negro, sou negra, é muito gratificante, né? E só para responder aquela tua pergunta que eu acabei não respondendo, né? Em algumas situações a escola ela vai me dar um suporte com material, né? Folha, cartolina, mas aí, ademais, é tudo comigo mesmo, é compra de livro, compra de palito de picolé, as impressões da própria escola vai me dar, mas muitas vezes a impressora da gente não é legal, então eu vou ter que pagar por uma impressão fora, né? E assim, eu não me importo de ter esse, que para muitos é um gasto, para mim é um investimento, né? Eu tenho hoje um acervo de quase 30 livros com histórias e culturas de personalidades, inclusive escritores e escritoras negros e indígenas. Eu não posso simplesmente falar dos povos. Eu tenho que trazer esses povos para junto de mim. Então, investir nesse momento, investir nesse projeto, para mim, é muito importante, né? Tanto que, nesse bendito portfólio da escola, as minhas fotos não entram. É um acervo pessoal. O projeto é meu, não é um projeto da escola. Porque se fosse um projeto da escola, a minha escola abraçaria a ideia. Como a escola não abraça, é um projeto do professor, né? E eu digo muito certo isso. Jaboatão tem sorte, muitas vezes, em ter bons professores, né? Mas o que vem fazendo acontecer a educação não é a escola, é o professor, é a vontade do professor de querer fazer aquele estudante avançar, conhecer, aprender, né? Muitas vezes a gente se frustra no processo. Digo porque, às vezes, a gente vai encontrar as direções resistentes, as supervisões resistentes, próprios colegas de trabalho resistentes, mas é algo que ultrapassa, né? O processo da educação ele não está só dentro da minha escola, ele está em casa, ele está na rua,
né? Então, eu construir essa consciência não só de identidade, mas uma consciência de classe, é algo que deveria ser incutido também no currículo oculto das nossas escolas. Eu fico emocionado quando eu começo a lembrar assim, porque essa turma do quinto ano ela foi muito difícil, mas foi muito gratificante, né? Porque quinto-anos precisam fazer avaliações externas e a gente precisa dar resultados, Precisa. né? Mas quando a gente se aproxima desses estudantes, a gente traz esses momentos diferenciados, a gente consegue sensibilizar eles e trazer eles também para o nosso lado. Eles deixam de ser um mero banquinho ou um mero papel que você vai escrever. Isso. Né? Assim, essa tua emoção é compartilhada, porque a gente que se apaixona pela escola, eu fico dizendo a Ronildo, às vezes quando a gente conversa aqui pelos corredores, que a gente traz essa paixão de escola com a gente. Quando a gente vê um trabalho desse, a tua emoção é a minha emoção. Né? E esse programa, que quem está acompanhando a gente aqui está todo dia, a gente... Não, mas eu estou falando com você mesmo. Esse vai para o making off. Esse programa, quem está aqui acompanhando com a gente vê já é a segunda vez que nos relatos, quem está falando se emociona e quem está olhando se emociona. Porque faz a gente acreditar numa escola que pode dar certo. Sim. Faz a gente acreditar numa sociedade que pode ser diferente disso que a gente tem aí. E emociona ainda mais por saber que quem está dando o pontapé inicial para isso é o professor. E como eu sou professor, como o Ronildo é professor, quando a gente escuta uma coisa dessa, não tem como não se emocionar. De fato. Né? Então, se vier as lágrimas, eu já vou dizer daqui para frente, eu não seguro mais. No outro eu segurei, agora ela já está querendo chegar aqui, nos próximos eu não seguro mais. Não deve segurar. Porque são trabalhos que precisam ser mostrados, sim, precisam ser falados e precisam ser colocados para questionar, ora, por que é que tem professor assim e a gente continua com essa escola que é mal vista, a gente continua com essa escola que não forma. Será que quem está errado, eu vou usar essa palavra que eu nem gosto, será que quem está errado é a escola ou é a forma como ela está sendo conduzida? Né? Eu vou... Quando você coloca isso, e a gente não pode esquecer que quando a gente tenta criar e falar mal da escola pública, nós temos que entender que tem uma lógica, uma razão de ser. Quando eu digo que a escola pública não funciona, eu estou incluindo todos que estão na escola pública. Sim. Incluindo o professor, todo mundo. Principalmente o professor, porque quando não funciona, é o professor que não funciona. E aí a gente esquece desses resultados. E esses resultados maravilhosos, feitos por professores com as condições adversas. Pense com as condições adequadas. Com respeito. Com todos os sentidos dados a esse professor. Pense só, como seria esse resultado? Então, o que a gente tem que entender que, às vezes, o sistema, Ailton, ele faz com que a escola pública não funcione, porque é o filho da classe trabalhadora. Aquele recorte que você falou de entender uma questão de classe. É a classe trabalhadora. E aí eu acho importante, eu me emociono, porque eu sempre tive uma visão, Eduardo, sempre. Eu sempre disse aos meus companheiros de jornada, eu digo, olha, eu nunca fui para uma sala de aula, eu nunca fui para uma escola olhando Secretaria de Educação, olhando diretor de escola, você não faz nada. Olhando isso. Eu sempre fui para uma escola olhando que aquele estudante é um filho de um trabalhador. E que tem potencialidades. Potencialidade. Aquele estudante é um filho de um trabalhador. Eu tenho que fazer o máximo que eu puder para que ele saia dali e tenha... É isso, Eduardo, que eu fico emocionado com você, porque essa criança que fez esse relato, a idade que ela tiver, ela vai ter que levar isso. Eu brinco muito com eles, porque eu digo assim, vocês vão ter vários professores durante a vida de vocês. E é um fato.
né? Esse ano eu estou com o terceiro, a turma do ano passado era um quinto, eles têm uma longa jornada ainda pela frente. E eu digo a todas as turmas, eu digo, um dia, vocês podem não lembrar meu nome, mas vocês vão dizer assim, eu tive um professor que um dia falou isso, que fez isso, né? Até porque a gente perde a identidade, que a gente se torna só professor, né? A gente é professor. Mas eu brinco com eles porque eu digo, eu agradeço muito, né? E eu quero registrar isso. E aí eu me emociono porque eu agradeço muito a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre dizia assim, meu filho, estude. Eu sou o primeiro da minha família a me formar, sou o primeiro da minha família a ter uma pós-graduação e o primeiro da minha família a passar num concurso público. E ela só dizia isso, meu filho, estude, porque a nossa vida só melhora através da educação. E eu não me formei professor por acaso. Eu nunca estudei em escola particular. A minha educação pública na rede municipal de Jaboatão. Eu sou filho dessa terra. Tá, muita coisa Né? explicada. E então, eu volto para a sala de aula com o sentimento de fazer muito mais do que os meus professores fizeram. Né? E como eu disse, eu tive muitos professores maravilhosos. No ensino médio, tem uma professora que infelizmente já partiu, e ela dava aula para 5, 6 alunos. Minha turma de ensino médio tinha mais de 40. A gente sentava junto do birô, né? E ela dava aula de história para aqueles 5, 6 estudantes que estavam ali. E a partir do momento que eu volto para a sala e eu paro nessa foto e eu olho todos eles olhando para mim, porque eles estavam olhando para mim. E você vê aquelas caras curiosas, né? O desejo pelo conhecimento. Eu digo, eu estou no caminho certo. Eu posso errar em 1, em 2, em 3 coisas. A gente sempre vai errar, a gente não é perfeito. Né? Mas eu tento trazer para a sala de aula o meu trabalho com excelência. Né? E é isso que é acreditar na educação pública. Caminhando para um final, eu queria dizer assim, esse programa é horrível de se gravar. Porque... eu tô segurando o choro, mas é difícil. Porque, não só por isso, porque assim, a gente planeja falar por 40 minutos, quando eu olho no meu relógio já vai em 52. Sim. Né? E quanto mais tem fala do professor, mais a gente quer ouvir. Exato. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. Isso. Né? E vem sempre surgindo mais coisas. E o professor quer chorar de lá, eu quero chorar daqui, e a gente fica brigando, não, você não vai, eu não vou. Mas a gente está indo para o final. Isso. E assim, não sei se o Ronildo quer falar antes das considerações de... Não, eu quero dar minhas considerações, né? Porque eu quero assim, agradecer a essa atividade no chão da escola, que a Secretaria Educacional, juntamente com José Alquer da Comunicação, que idealizaram esse projeto. E aí eu quero externar a você que, quando você colocou esse projeto, né, muita gente vieram assim, mas vocês vão ressaltar, né, isso é importante dizer, que vieram colocar isso. Mas quando você fizer esse projeto, for falar sobre isso, você vai ressaltar, vai fazer referência à secretaria. Como se isso... E eu conversando com o pessoal, digo, não vamos nos preocupar com isso. O que a gente está querendo fazer é o professor que está ali. É aquele trabalho que ele está fazendo. Se a secretaria, se a prefeitura de Jaboatão, ele possa se beneficiar com esse trabalho, que se beneficie. Mas nós não podemos ser, Ailton, e eu gostei que você manteve isso, de sermos egoístas, a um ponto de dizer, por esse motivo, não iremos realizar. E você foi avante. E hoje, assim, eu agradeço por estar aqui nessa atividade, tivemos 2 trabalhos, e isso é bom que está vindo muita gente. Fazia um bom tempo que eu não estava aqui, e Eduardo é uma pessoa que eu tenho um carinho. Tem pessoa que a gente se aproxima, gosta de graça, né? Isso que você começa... Ele tem energias boas. As energias batem. Eu disse, há um bom tempo que eu sempre converso, eu conversava muito com o Geisa sobre isso, mas eu tenho um carinho para o Eduardo, é isso. E esse trabalho que você está apresentando, mantenha, porque lá na frente, essas crianças,
é isso que a gente deseja. Essa criança se sentir, saber, como você colocou lá, amanhã dizer assim, quem eu sou? Eu sou fulano de tal. Porque muitos de nós, adultos, se você perguntar quem é você, ele não sabe responder. Então, continua assim. É isso, meu querido. Considerações? A gente tem muita coisa, né, para falar, mas eu acho que o pouco que eu trouxe aqui, esse ano, 4 anos, executando o mesmo projeto em turmas diferentes, com resultados diferentes, traz algo positivo, né? Como você falou e eu já ressaltei bem, a educação ela só tem dado certo por causa dos professores. A Secretaria da Educação ela vai estar muito mais preocupada com os números, com os resultados e com toda a papelada que tem que ser preenchida, né? Mas se eu consigo fazer, eu acredito que todo mundo consegue. Como eu já disse, a gente tem que ir atrás. O primeiro desejo é o do professor. E as pessoas que me conhecem sabem, porque eu digo sempre isso. No dia que eu perder essa vontade, né, de mexer com a estrutura e de levar o meu melhor trabalho para os meus estudantes, eu deixo de ser professor. Porque é por isso que eu me tornei professor. Por ser questionador, né, por gostar de dialogar, de conversar, né, e fazer trabalhos como esse, porque eu tenho diversos outros projetos, mas esse é o mais importante que eu posso dizer assim, esse é o projeto da minha vida, enquanto professor. É ter uma sociedade mais igualitária, é ter uma sociedade mais respeitosa, né, uma sociedade que consiga compreender por que hoje o professor está num vídeo, por exemplo, com uma roupa diferente, com um fio de conta que pertence à religião dele, de mostrar essa personalidade, né, diante das câmeras, porque por muito tempo a gente viveu escondido. A nossa história foi ocultada, né, silenciada. E hoje tem a oportunidade de trazer essas histórias, né, ser jogada no YouTube, inclusive, para o mundo inteiro conseguir assistir. Para mim, é extremamente importante. Então, eu agradeço demais a todas as felizes oportunidades que eu tenho nesse sindicato, né? Dizer que os professores precisam tomar de volta esse controle das suas salas de aula. Porque quando o professor quer, parede não é o limite. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço demais por esse momento maravilhoso. A gente é que agradece. Lembrando que esse trabalho também vai estar presente no livro, né, que faz parte do projeto. O projeto a parte do concurso, essa parte da entrevista, e a conclusão do projeto No Chão da Escola é a confecção de um livro. Então, quem viu e quer fazer a leitura, porque lá vai ter referências, lá vai ter um relato mais formal, por assim dizer, vai encontrar no nosso livro, que será lançado em breve. A gente fica por aqui, agradece a técnica, que nos ajuda muito nesses trabalhos. Agradece também, Eduardo, e dizer mais uma vez que, assim, ontem eu estava na Cátedra Paulo Freire, que também faz parte, e aí a professora, que ninguém conhece, Eliette Santiago, ela disse assim, porque a gente está discutindo escola pública, aí ela disse assim, é um desafio muito grande, e muitas vezes a gente desiste. E a gente tem esse direito de desistir. Mas que a gente desista só por 24 horas. Passe 24 horas dizendo assim, eu não quero mais. Ela não disse tudo isso não, tá? Eu é que estou aumentando. Eu não quero mais, eu não vou mais fazer porque não dá certo, é dar murro em ponta de faca. Mas faça isso por 24 horas. Depois que as 24 horas passar, volte para a sua luta, porque como o Ronildo sempre faz a citação, lutar sempre vale a pena. E a gente conclui assim, ó, Simproja sempre firme na luta. É isso aí.